a gente está impedindo que isso se agrave. Então, é muito importante que no Programa Federal de Prevenção e Tratamento ao Assédio, na política aqui interna da universidade, que as microagressões sejam, sim, trabalhadas, né? Para a gente evitar que haja essa escalada. Certo? Pode ir passando. Aqui tem conteúdo, mas eu não vou entrar nele. Pode passar, pode passar. Aqui vocês vão encontrar lá no Guia Pilares a matriz para avaliação da gravidade de condutas, que é relevante a gente ter esse conteúdo, seja nas ouvidorias, sejam nas unidades de acolhimento, porque aqui existem formas bastante objetivas de a gente analisar as situações que são relatadas, não é mimimi, né? Tem muitos fatores que a gente pode analisar. Pode passar. E aí a gente tem, pode passar até os fatores. Aqui está tudo lá no guia, depois vocês podem baixar. Aqui, os fatores adicionais de avaliação é a gente analisar contexto, histórico dos envolvidos, aonde que está acontecendo, se tem hierarquia, se não tem hierarquia, se é recorrente ou não. São uma série de fatores, se eu não me engano, que ajudam a gente a focar na caracterização deste fenômeno. E isso é muito relevante para vocês, ainda na parte de acolhimento, para entender onde é que vocês podem atuar antes, né, da situação acontecer. Ou que tipo de conteúdo eu preciso trabalhar que está sendo muito recorrente, por exemplo, machismo. Então, vamos atacar e fazer uma campanha de machismo, vamos fazer roda de conversa, vamos com certeza chamar homens e mulheres, não só mulheres, né? Enfim. Pode passar, agora já está no finalzinho. Pode passar. A régua da violência, uma aplicação desses fatores e mais a matriz de avaliação, uma aplicação pedagógica, também está lá no guideline. Pode passar, aqui é só os conteúdos. Pode passar. A régua, ela tem, pode parar aí. A régua, ela tem uma relevância, gente, que é aquilo que vocês também falaram na mesa de abertura, da gente poder nominar as situações. É muito poderoso nominar as situações. Assim, eu estou com um incômodo, eu não sei muito bem como, eu não aguento mais ir naquela reunião com aquele colega, e às vezes você não consegue nominar. E aí, quando você faz essa análise, né, na régua de violência, posiciona a situação que você está vivenciando, te ajuda a trazer nitidez, né, para a situação. E aí, para fechar, repertórios para a gente lidar com assédio moral, pode passar. Aqui a questão da gente conseguir fazer conversas difíceis, né? Muitos conflitos começam porque a gente é muito violento, também eu falo aqui, somos machistas, somos racistas, somos violentos na nossa forma da sociedade de nos comunicarmos, de conviver. Isso acaba se repetindo no ambiente do trabalho também. Pode passar. Lá no guia a gente tem, né, também orientação sobre como realizar uma conversa difícil, pode passar. Pode passar. E aí aqui, sobre assédio sexual, pode passar. Um tema, né, um repertório muito importante de vocês debaterem, de nós todos debatermos, é a questão do consentimento. Teve mudança recente, é um tema relativamente recente na sociedade e a gente precisa falar sobre ele, né? O não é não está superado, porque ele colocava na vítima, você não gritou, você não deu um X para lá, então você consentiu. Não, então sim é sim. Você está no ambiente de trabalho ou no ambiente universitário hierarquizado, professor, professora, aluno, aluna, e aí você tem que ter um cuidado, quem faz essa investida tem que ter um cuidado maior em ir checando esse consentimento ao longo aí da sua interação, e ele pode ser retirado a qualquer tempo, né? Pode ir para frente. Aqui, para fechar só, a preocupação com a jornada institucional, de vocês terem se desenhado os protocolos, mas também terem bem comunicados, né? Tudo isso que vocês estão construindo, todos esses debates, todos esses conceitos, a gente precisa ter uma preocupação de comunicação. Fiquei muito feliz que tem o Cícero, desculpa que eu esqueci o nome, Pedro aqui, que está fazendo, né, esse apoio para vocês, porque comunicar é algo tão relevante quanto a gente construir institucionalmente as coisas, né? Pode passar. Aqui, então, desenhamos o protocolo, identificação das unidades a serem procuradas para apoio. Segundo, comunicar informações para todos os públicos da instituição, pensar nos públicos diferenciados, né? Adaptar essa linguagem. E aqui a gente mapeou já diversas ações da UFRJ que vocês têm em vários caminhos, né? Preventivos, dos conceitos, guia. Enfim, a gente fica muito feliz porque vocês têm, é bastante pulsante aqui a produção de vocês, né? E é isso, colocar assim à disposição a diretoria do Ministério da Gestão e Inovação. Hoje eu estou aqui como a diretoria, né? Então, como essa área que faz a Secretaria Executiva do Comitê Gestor, eu estou como Comitê Gestor.
A gente quer muito pensar junto com as universidades, porque vocês têm muitos conteúdos estruturados de temáticas que a gente precisa permear todo o sistema, né? Então, eu acho muito valiosa essa troca, sempre aprendo muito, sempre levo muitas parcerias aí que vão acontecer futuramente, tá bom? A gente agradece aqui o convite, Ana, a gente deve ter que se retirar antes aqui de fazer os debates, peço desculpas, mas aqui a gente está se organizando para outra agenda da tarde, tá bom? Obrigada. Agora eu passo a palavra para a professora Cristina Rich. E, obviamente, vocês fiquem à vontade, porque a gente sabe que, né, compromissos são compromissos. E aí, a gente só precisa reordenar o tempo, né? Porque senão a gente não vai... Bom, eu agradeço, não agradeço muitíssimo o convite das minhas companheiras, Kátia Walter e Ângela Bretas, que moram no meu coração. Antes de falar das minhas companheiras da universidade, eu quero agradecer a Ariana e a Silvana, grandes parceiras, e eu acho que a gente conseguiu avançar também nessa pauta de acolhimento e no campo da própria ouvidoria geral da UFRJ. E ouvidoria é uma construção, né? Mas eu agradeço a participação de vocês em nome da Cátia e da Ana. E estou assim, muito honrado e feliz em participar desse momento de movimentar as estruturas com a presença de, hoje também gestores, mas na época que eu era ouvidora também eram gestores, né? Fabiana, Cássia Turci, a própria Cátia, a Ângela, as minhas companheiras lá de políticas estudantis, a nossa ouvidora também lá do Instituto de Neurologia, aqui a Adriana, o Centro de Referência da Mulher, o pessoal do DCE. O DCE sempre foi um grande parceiro. Né? E Carol também estava continuando por mim, né? Bom, eu não posso não vou nomear um a um, mas eu quero agradecer mais uma vez o convite e essa oportunidade de fala. Bom, esse é um primeiro encontro de um momento muito especial e um primeiro encontro da Ouvidoria da Mulher e dos coletivos femininos discentes da UFRJ, que nos convida a refletir, a trocar experiências e a reafirmar a importância das ouvidorias universitárias e dos movimentos coletivos como espaços de escuta, de convivência e de promoção dos direitos humanos. Para mim, é uma honra poder compartilhar esse momento com pessoas que, assim como eu, acreditam na universidade como território de diálogo, de pluralidade, de transformação social. Eu quero lembrar também para vocês que, na época que eu era ouvidora, num determinado momento, o professor Roberto Medronho era o diretor da Faculdade de Medicina. E nós identificamos a necessidade de criação de uma comissão de direitos humanos na Faculdade de Medicina. Então, foi a primeira unidade que contou com uma comissão de direitos humanos, foi a Faculdade de
Durante a minha gestão, na ouvidoria, eu tive a oportunidade de mapear e identificar unidades que também tinham a mesma preocupação, um olhar atento para a necessidade da comunidade em geral. Isso não é simples. Também quero agradecer a presença aqui das minhas colegas da ouvidoria, né? Que é a Aline, a Fernanda, enfim. Eu não posso, fico olhando e depois eu vou me lembrando, mas é isso. O fato é que a universidade ela é dinâmica e a gente precisa não só mover estrutura, mas mover infraestrutura. Porque quando a gente move estrutura, a gente move conteúdo, mas a gente precisa mover o alicerce. E isso é fundamental, porque senão não há mudança, né? A sociedade deixou de ser matriarcal há muito tempo, há muitos e muitos, e ela é patriarcal. Ela é patriarcal e a gente precisa mudar essa infraestrutura, né? A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar para que outras vozes venham, para que as vozes caladas tenham voz e tenham visibilidade. Para isso acontecer, a gente precisa de relações de equilíbrio e não relações assimétricas. Para isso acontecer, essa questão da hierarquia precisa ser, sim, identificada